Boa noite, meu nome é Francisco, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Civil. Eu vou resolver para vocês aqui uma questão da disciplina de resistência dos materiais, onde ela tem o objetivo de estudar a relação das forças externas que agem no corpo e a intensidade da força interna resultante que age no interior desse corpo. Aqui fala o seguinte, o enunciado: determine as cargas internas que agem na seção transversal que passa pelo ponto B. O objetivo desse nosso estudo aqui, como o enunciado fala, é o ponto B. A gente tem aqui uma viga em balanço, com comprimento de 5 metros. O formato aqui da minha viga aqui, uma carga distribuída com formato triangular, onde está agindo aqui uma carga de 900 kN por metro. Dá para a gente perceber que o ponto B aqui, a gente traçando aqui uma linhazinha aqui, tracejada, nossa peça ela fica com dois triângulos. Do ponto A até o ponto B eu tenho uma distância de 1 metro. E do ponto B até o ponto C eu tenho uma distância de 4 metros. O enunciado pede para a gente determinar as cargas internas resultantes que passam no ponto B. Ou seja, eu vou ter que fazer um corte aqui imaginário no ponto B. Vai ficar o seguinte. Vou desenhar aqui um triângulo aqui para vocês. Distância aqui de 4 metros. E essa aqui são minhas cargas internas resultantes, onde eu mantenho uma força normal que age no meu eixo longitudinal da viga. Eu tenho uma força cortante que ela age perpendicular ao eixo longitudinal da viga, e eu tenho um momento que causa rotação. Aí tá a figura da gente. Ponto B, né? E o ponto C. Aqui eu tenho a minha base, só que eu não tenho uma altura. Eu vou chamar isso aqui de QX. Essa altura. Para mim determinar essa altura aqui, eu vou ter que utilizar um método que a gente aprendeu lá no ensino médio. O método das semelhanças de triângulo. Onde eu tenho o meu triângulo aí total, certo? 900 kN, tenho uma distância total de 5 metros. Isso aqui eu vou chamar de QX, certo? Fazendo isso aqui vai ficar assim: 900 dividido por 5 QX dividido por 4. Resolvendo essa conta aqui, QX vai valer 720. Como eu sei que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, como eu terminei minha altura, que é 720, e eu tenho a minha base, que é 4, vou dividir por 2, minha área ela vai valer 1440. Que é a carga que vai agir aqui, ó, nesse ponto. 1440. Vai agir bem aqui. Que distância? A distância, ela fica a 1/3. Desculpa. O centro de gravidade de um triângulo, a gente sabe que fica a 1/3. Certo? Ou seja, vai ficar isso aqui, a distância total, a gente vamos, por exemplo, vai chamar de X. Isso aqui a gente fica X dividido por 3. Só que a gente aqui tem um comprimento de 4 metros, então vai ficar 4/3 de X. 4/3 de X. Ou seja, agora para a gente manter a nossa estrutura em equilíbrio, como é que a gente faz?
a somatória das forças tem que ser igual a zero. Se não for igual a zero, nossa estrutura vai estar em movimento, certo? Ou seja, primeiramente a gente vai fazer a somatória das forças verticais igual a zero. Que é minhas forças verticais que tá? Eu tenho uma força cortante, VB, tá positivo, menos 1440, igual a zero. Então, VB vale 1440 quilonewtons. A gente achou, então, a primeira carga resultante, que está agindo aí no interior da viga. Agora a gente vai partir para o momento. Somatória do momento igual a zero. Momento, como é que a gente fala? Toda força ela causa momento, e momento causa rotação, certo? Então, momento é força vezes distância, no sentido horário negativo e no sentido anti-horário positivo. Então vai ficar menos momento menos 1440 vezes a distância, que a distância, né, 4 terços de x igual a zero. Então meu momento ele vale 1920 kN por metro. Negativo. E a minha força normal, gente, é zero, porque eu não tenho nenhuma carga agindo aí na horizontal. Tá aí pra vocês, primeiro vídeo aí, espero que tenha ajudado muita gente. Valeu, gente.